Oi pessoal, tudo bem? Bom, paramos aqui no último vídeo. Vamos continuar a partir desse slide então, certo? O tio vai montar uma pilhinha para vocês com os 9 itens, ok? Que é um tutorialzinho do tio para pilha. E a partir dessa montagem a gente vai pensar algumas coisas, ok? Então vamos fazer o exemplo 1 aqui no papelzinho. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá, vamos para a folhinha. Ah lá. Ai, que delícia. Então, exemplo 1. Exemplo 1, pilha de Daniel, certo? A clássica pilha de Daniel. Então, ela é formada por zinco. E aí ele está me dando lá no exercício que o potencial de redução do zinco é menos 0,76 volts. E ele está me dando como dado o potencial de redução do cobre, né? Então, cobre, o potencial de redução é mais 0,34 volts. Vamos lá, então? Vamos lá. Item 1 da pilha. Tutorial. Item 1. Esqueleto. Né? Professor, a pilha tem esqueleto? Tem. Eu que chamo assim, né? Esqueleto. O que eu considero como sendo o esqueleto da pilha de Daniel? Né? O esqueletão é isso aqui, né? Olha lá. São as vasilhas, né? Os beckers. A plaquinha metálica. Então tem um becker, a plaquinha metálica. A conexão com outra plaquinha metálica. Do outro lado você tem um outro becker, né? Olha lá. A outra plaquinha metálica. Você tem aqui, ó, a ponte salina. Eu sei que vocês já viram isso, mas eu tô só dando um tapinha rápido. A solução que cobre desse lado, a solução que cobre desse lado, certo? Isso aqui é o esqueleto, é o que eu chamo de esqueleto, beleza? Você tem sempre esse esquema, duas vasilhas, duas soluções, duas placas de metais diferentes conectados por um fio e uma ponte salina. Vamos ver no detalhe cada uma dessas coisinhas. Esse aí é o item 1. Agora eu vou... Então o esqueleto eu fiz questão de fazer de roxinho, porque aí agora nós vamos complementando os outros itens com as corzinhas, certo? Muito bem, item 2. Colocar metais e definir sentido do fluxo de elétrons. Então é muito importante que você entenda qual que é o sentido do fluxo de elétrons. Ó, eu vou colocar aqui, você tem Q0, ai que gostoso, né? O cobre metálico e uma solução de cobre mais 2. Pode ser sulfato de cobre, pode ser cloreto de cobre. O ânion aqui é espectador, ele só fica olhando tudo acontecer, o que importa é o cátion, por isso eu coloco o Q mais 2 aqui, certo? Muito bem, do outro lado eu coloco o outro metal da pilha, que é o zinco. Ó, essa plaquinha aqui é zinco 0, tá? Zinco 0. E aqui uma solução de zinco mais 2. O ânion também não importa, é espectador, pode ser cloreto de zinco, sulfato de zinco, qualquer coisa, tá? Muito bem, coloquei os metais. Qual que é o sentido do fluxo de elétrons, né? Para você determinar o sentido do fluxo de elétrons, você precisa olhar para os potenciais de redução. Ah lá. Vamos lá, o que é redução? Redução é ganho de elétrons. Ó, quem tem maior potencial de redução? Portanto, maior potencial para ganhar elétrons. Ó, é só olhar o número. Potencial de redução do cobre é mais 0,34, potencial de redução do zinco é menos 0,76.
Qual que é o significado disso? Significa que o cobre tem maior potencial para se reduzir do que o cobre. Portanto, ele tem maior potencial para ganhar elétrons do que o cobre, quando eles estão em contato. É o que está acontecendo aqui, né? Eles estão em contato por meio de um fio e o cobre tem um maior potencial para ganhar elétrons. É isso que esses números estão me fornecendo. Portanto, qual vai ser o sentido dos elétrons? O sentido vai ser este daqui, ó. Os elétrons vão migrar do zinco para o cobre. Naturalmente, espontaneamente, essa reação é espontânea, tá? Vão partir do zinco para o cobre. Legal, terminamos o item 2 de laranjinha. Agora vamos para o item 3. Vamos determinar quem é o anodo, o catodo e os sinais. Quem é o catodo? O catodo é quem cata elétrons, certo? Então a pilha tem dois lados, o anodo e o catodo. Alguém me explicou isso lá atrás, quando eu aprendi pilha pela primeira vez. Eu acho que é importante passar para vocês, né? Eu sei que a gente está relembrando aqui, mas é importante. Catodo é quem cata elétrons. Se você lembrar disso, você não erra nunca mais. Então, se os elétrons estão saindo daqui para cá, esse lado aqui é o lado que está catando elétrons. Portanto, é o meu catodo. Se esse é o catodo, esse aqui é o meu anodo. Tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes de sinal, de nada disso, mesmo porque tem uma grande parte dessa questão que é convenção, né? Mas o sinal na pilha do catodo é positivo. Não faz muito sentido isso, mas tudo bem, né? Não vou entrar nessa questão. E o anodo é negativo, tá? Beleza? Muito bem. Tá cumprido o item 3? Tá. Colocar anodo, catodo e sinais. Vamos para o item 4. Semi-reação. Item 4 é a semi-reação no anodo, tá? Então vamos lá, semi-reação no anodo. Opa, deixa eu pegar outra canetinha de corzinha diferente. Hoje eu tô caprichoso. Então vamos lá. Colocar semi-reação no anodo. O que está ocorrendo no anodo, né? Olha, o zinco zero, olha lá, o zinco zero está fornecendo espontaneamente 2 elétrons, né? E quando ele faz isso, cada átomo, estou descrevendo a semi-reação no anodo, é uma semi-reação que demonstra o fenômeno que está ocorrendo em cada átomo, né? Então, cada um átomo de zinco está liberando 2 elétrons e quando ele libera 2 elétrons, ele se transforma numa outra coisa. Ele não é mais o zinco zero, que tem o que significa esse zero? Quer dizer que tem o mesmo número de prótons e elétrons na sua estrutura. Como ele perdeu 2 elétrons, 2 cargas negativas, ele se transforma no zinco mais 2, certo? Zinco mais 2. Beleza? Ficou esquisito escrever desse jeito, né? Vamos escrever de outro jeito. O zinco zero, eu pus o elétron primeiro. O zinco zero, cada átomo, né? Quando ele libera 2 elétrons, né? Ele se transforma numa outra coisa, que é o zinco mais 2. Pronto, agora ficou melhor, né? Esquisita essa escrita. Beleza? Então essa daqui é a semi-reação do anodo. Vamos agora para a semi-reação do catodo, que é o item 5. Vou fazer de verde, senão tô lascado. Acho que eu não tenho 9 canetinhas diferentes. Semi-reação do catodo. Então, ó, acompanha com o tio. Cada átomo de zinco está liberando um parzinho de elétrons. Professor, por que 2 elétrons, né? Isso tem a ver com a natureza dele. Lembra que o zinco, por isso que é importante a gente sempre ter uma noção boa de inox, né?
O zinco, ele tem principalmente essas duas estruturas, essas duas possibilidades. Ou ele é zinco 0 ou ele é zinco mais 2. Né? Eu não gosto de generalizar e falar que é sempre assim, porque na química a gente sempre paga, né? Queima a língua. Mas essas duas estruturas são as mais recorrentes, ok? Então, cada zinco libera 2 elétrons. Agora, vamos imaginar os 2 elétrons vindo aqui pelo fio, certo? Eles estão caminhando nessa direção. Aí, quando eles chegam no cátodo, quem é que eles encontram no cátodo, gente? Eles encontram várias coisas aqui, né? Eles encontram água, eles encontram Cu+2, eles encontram Cu0, o vidro daqui do recipiente, né? Tem um monte de coisa aqui. Muito bem. Acontece que desse monte de coisa que tem aqui, que está aqui, né? Eles encontram o íon cloreto, por exemplo, né? Uma série de coisas aqui. Acontece que desse tantão de coisas que está aqui, só tem uma coisa que é eletrofílica, né? Tarada por elétrons, que é o Cu+2. Né? O Cu+2, o cobre, aqui no caso, ele está com falta de 2 elétrons, né? Então, o que vai acontecer? É esse cobre que está em solução que vai estar apto a receber o parzinho de elétrons. Porque o cobre metálico, vamos pensar, ele só tem a capacidade de pegar e transmitir, né? Aliás, essa é uma propriedade dos metais, né? Eles são ótimos para conduzir eletricidade, né? Então ele pega e joga para o outro lado, né? Ele não pega esse elétron para ele, ele pega e transfere. Então é isso que está acontecendo aqui no cátodo. O que vai acontecer aqui? Esta entidade eletrofílica vai receber 2 elétrons, que é o parzinho de elétrons, e vai se converter em cobre 0. Certo? E esse fenômeno vai ocorrer aqui, ó, na superfície da plaquinha metálica, né? Porque o elétron não é canguru, né? Ele não vai pular aqui em qualquer lugar, né? Ele vai chegar aqui na plaquinha metálica e o Cu+2 que está aqui, ó, encostado, né, na interface, fenômenos interfaciais, não interfaciais, mas deixa para lá. O cobre que está aqui, o Cu+2 que está aqui encostadinho na plaquinha, ele vai receber o elétron e vai se converter imediatamente em Cu0. Certo? E aí você percebe que à medida que o tempo vai passando, né, essa plaquinha vai engordando. Tudo bem? O cobre metálico vai sendo formado, né? Por outro lado, lá no meu anodo, olha o que está ocorrendo. Está ocorrendo a reação de oxidação, né? Perda de elétrons. Olha lá, perda de elétrons. Então, à medida que o tempo vai passando, essa plaquinha vai sendo corroída. Tá? Então, é isso aqui, semi-reação do anodo e do cátodo. Cátodo e anodo. Item 4 e 5 já foi feito. Ponte salina, item 6. Ponte salina em sentido dos íons. Bom, a ponte salina, ela é feita muitas vezes com agar-agar, né? E dissolvido em agar-agar, pode fazer também com uma solução salina, tampão aqui de algodão, né? Tem as gambiarras, mas o que importa na ponte salina é você ter um sal dissolvido lá, né? E aí a gente usa muito cloreto de potássio. Potássio mais, Cl menos, né? Pode usar outro sal? Pode, mas é melhor cloreto de potássio. Isso tem a ver com mobilidade iônica, né? Mas não vou entrar nisso agora, beleza? Por isso que o cloreto de potássio, a mobilidade dos íons é muito parecida na hora deles correrem para equacionar as cargas no sistema, eles correm na mesma velocidade. Então, ok? Então, ponte salina em sentido dos íons. Vamos lá. O que está ocorrendo aqui no anodo?
perda de elétrons, certo? Perda de carga negativa. E o que acontece, né? Está havendo a formação de excesso de cargas positivas. Zinco mais 2 está sendo formado, ó. Ele está sendo formado, né? E o que vai acontecer, gente? Se eu começo a ter acúmulo de carga positiva aqui, ó, eu preciso ter coisas para neutralizar, né? Então, o que é importante a gente perceber? Olha o que acontece com o ânion cloreto da ponte salina. Ele vem aqui, ó, para o meu sistema, né? Então, ele corre, tem cloreto aqui dissolvido em todo o sistema, né? Então, o cloreto, ele corre para cá, para quê? Para neutralizar aqui o meu meio, eu tenho o mesmo número de cargas positivas e negativas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui agora, item 6, a gente está olhando o sentido dos íons da minha ponte salina, né? Então, o ânion está correndo para o anodo, ó, até a palavrinha é parecida. O ânion corre para o anodo. O que acontece aqui na semi-reação no meu catodo, né? Ó, o Cu mais 2 ele está saindo da solução, ele está recebendo elétrons e está se transformando em Q0. Então, à medida que esse processo vai acontecendo, né, e eu vou formando mais e mais Q0 aqui, eu começo a ter sobra de íon cloreto, sobra de ânion na solução. E aí eu preciso ter cátions me socorrendo desse lado, né? Então, para neutralizar esse excesso de cargas negativas. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O meu cátion vai correr para o meu catodo, ó. Cátion, catodo, certo? O meu cátion vai correr para o meu catodo para neutralizar esse excesso de cargas negativas. Isso vai ocorrer espontaneamente, é um processo espontâneo, tá? Muito bem. Todo mundo entendeu o item 6? Agora vamos lá. Equação global. Né? Equação, vamos abrir aqui um espacinho. Equação global. Como é que eu faço a equação global, né? Eu coloco o meu catodo em cima do meu anodo, né? Eu coloco as duas semi-reações, uma em cima da outra. Então vai ficar lá, ó. Zinco 0, dando zinco mais 2 elétrons. E coloco a semi-reação do anodo embaixo. Cu mais 2 elétrons, dando Q0. Passo um traço. Certo? Tenho que observar que o número de elétrons que está saindo lá da cuba seja igual ao número de elétrons que está chegando, certo? Se for diferente, eu tenho que multiplicar essas equações por alguns termos. Então, vamos supor que aqui fosse 1 e aqui 2, né? Então, essa equação de cima teria que ser multiplicada por 2. Daria para a gente ficar explicando isso aqui melhor, se a gente tivesse em sala, né? Se bem que isso aqui é só uma breve revisão, mas, pô, cada átomo está liberando 2 elétrons. Do outro lado, eu tenho um átomo recebendo, por exemplo, 1 elétron. Então, eu preciso de 2 átomos aqui para receber os 2 elétrons que estão saindo daqui de cima. Então, a proporção aqui é 1 para 2, né? Como aqui os 2 elementos, cada átomo, estão cada um recebendo e doando 2 elétrons, né? Esse aqui está recebendo, esse aqui está doando 2 elétrons. Maravilha, está equacionado já. Eu não preciso mudar, a relação é 1 para 1. Cada um átomo de zinco que libera 2 elétrons vai ter um átomo de cobre, né? Vai ter um íon cobre lá para receber 2 elétrons lá embaixo, lá no catodo, tá? Então, observando, vendo que tem o mesmo número de elétrons, eu não faço nada com a minha equação, eu só vou baixando os termos. Certo? Eu corto aqui, ó, sempre faço corta-corta, porque o que está saindo dessa semi-reação está sendo consumido aqui, está recebendo aqui, né? E aí eu ponho a flechinha e eu vou
baixando os termos do lado esquerdo das flechinhas e depois baixo os termos do lado direito. Fica zinco 0, aqui ó, do lado esquerdo dessa flechinha tem zinco 0. Do lado esquerdo dessa flechinha tem o Cu mais 2. Né? Do lado direito dessa flechinha tem zinco mais 2. E do lado direito dessa flechinha tem Cu 0. Gente, essa daqui é minha equação global. Certo? Ela descreve globalmente o que está ocorrendo na minha pilha. Por isso é equação global. Ela descreve numa equação só o que está ocorrendo no anodo e catodo. Certo? E está mesmo ocorrendo, olha só. O que me diz a minha pilha? Me diz que o zinco 0 em contato com o Cu mais 2, né? Ele é convertido naturalmente em zinco mais 2, ou seja, o zinco 0 perde 2 elétrons, se convertendo em zinco mais 2, e o Cu mais 2 naturalmente recebe esses 2 elétrons que vêm do zinco e se converte em Cu 0. É isso que está ocorrendo na minha pilha, tá? Então, eu estou descrevendo globalmente o que está ocorrendo lá dentro da cuba. Muito bem. Vamos para o item 8. Item 8. Agora eu vou fazer com outra corzinha, né? Lá hoje eu estou com capricho. Domingão de manhã, fazendo videoaula. Ensino remoto de emergência. Item 8. Representação simplificada da pilha, né? Então, poxa, você imagina se toda pilha que eu vou fazer, eu uso essa parafernália toda, né? Imagina eu escrevendo um enunciado e eu quero botar uma pilha dentro do enunciado de uma questão de pilha na prova, né? Uma questão, eu quero escrever todas essas informações só que de uma forma simplificada, né? Tem um jeito de fazer isso, que é por meio da representação simplificada, né? Se você conhece o código, né? Se você conhece essa linguagem, né? As regras da simplificação e da notação, né? Você consegue representar tudo isso que está descrito aqui em poucos caracteres, né? É importante saber simplificar as coisas, né? Então, vamos lá. Qual que é a regra que está por trás? A gente poderia romancear, mas não vou ficar romanceando aqui não. Então, ocorre no anodo, 2 barrinhas, ocorre no catodo. Certo? Vamos lá. O tio vai ensinar errado para você entender e não esquecer mais como é que é a representação simplificada. O significado de cada terminho aqui eu não vou fazer do jeito certo para você não esquecer. Depois eu até posso falar como é que é o jeito certo, tá? Então, qual que é a maneira simplificada de representar tudo isso daqui no enunciado com poucos caracteres? É assim, ó, eu descrevo do lado esquerdo dessas 2 barrinhas aqui, ó, o que está ocorrendo no anodo e do lado direito o que está ocorrendo no catodo. Então, vamos colocar a barrinha aqui, ó. O que está ocorrendo no anodo? Ó, o que está ocorrendo no anodo, ó? O que está ocorrendo no anodo? O zinco 0 está se transformando em zinco mais 2. Então, é isso que eu vou descrever aqui, ó. O zinco 0 está se transformando em zinco mais 2. Ó, então, para você não esquecer, vamos pensar nessa barrinha como sendo a simplificação do termo está se transformando. Não é isso que significa, tá? Essa barrinha, o significado dela
é que ela está mostrando as duas fases, né? A interface entre o zinco 0, né? O zinco 0 metálico e o zinco mais 2 em solução, né? Mostrando as duas fases. Ó, do lado do anodo, eu tenho um sistema de interface entre um zinco metálico e o zinco mais 2. Tá? Esse é o significado dessa barrinha, né? Mostrando as duas fases, ok? Mas vamos pensar nela, que eu acho que fica mais fácil assim, como sendo o termo está se transformando, tá? Então, o que está ocorrendo no anodo? Duas barrinhas, o que está ocorrendo no catodo. Então, no anodo, o zinco 0 está se transformando em zinco mais 2. E o que está ocorrendo no catodo? No catodo, o Cu mais 2, o Cu mais 2 está se transformando em Cu0. Pronto, essa daqui é a representação simplificada da pilha. Muito mais fácil, né, de construir um enunciado com isso aqui, né? Então, se você conhece o código, se você entende a representação e essa linguagem toda, quando eu coloco isso aqui na prova, isso aqui imediatamente tem que te fazer remeter a tudo isso aqui, ó. É a representação simplificada de tudo isso aqui, tá? Ficou claro? Para que serve representação simplificada? Para facilitar a comunicação, né? Eu não posso colocar tudo isso aqui no enunciado. Daria para colocar a equação global. Mesmo assim, o número de caracteres é maior, tá? É mais difícil colocar isso aqui no enunciado, então é mais fácil fazer assim, tá? Muito bem. Vamos agora para o último item da pilha, que eu vou fazer de vermelhinho. Item 9, calcular a DDP da pilha, tá? A DDP, diferença de potencial, é igual a potencial do catodo menos potencial do anodo. Certo? Eu vou usar a fórmula, mas dá para pensar isso aqui, como tá dando 28 minutos daqui a pouco, eu vou usar a fórmula. No próximo vídeo, a gente pensa o cálculo da DDP sem fórmula, tá? Então, peguei a fórmula clássica aqui para calcular rapidinho a DDP, aí a gente continua desse ponto na próxima videoaula, onde a gente pensa sem fórmula. Então, vai ficar assim, DDP é igual. Qual que é o potencial do catodo? Quem que é o catodo? O catodo é o cobre, né? O potencial de redução dele é 0,34 positivo. Menos. Agora o potencial de redução do anodo. O potencial de redução do anodo é menos 0,76 volts. Com a fórmula você não pode esquecer o sinalzinho não, hein? Menos 0,76 volts. Então a diferença de potencial vai dar 1,1 volt. Menos com menos, mais, né? Soma os dois valores. Beleza. Então, eu queria terminar esse vídeo com algumas reflexões, tá? Primeira, no próximo vídeo eu vou voltar aqui nesse item 9 e vamos resolver essa DDP sem fórmula. Primeira reflexão que eu gostaria de fazer é: ora bolas, por quê? Por que será, né, que espontaneamente os elétrons saem daqui do átomo de zinco, meio que correm montanha acima, né, correm o fio e vão parar lá do outro lado da cuba? Esse processo é espontâneo? Caramba!
Para mim, um negócio espontâneo, eu quero sombra e água fresca, né? Por que cargas d'água? Eu saio daqui, venço a gravidade, né? Vou vencer a gravidade, vou correr fio acima, vou parar numa cuba lá do outro lado. Então, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é: por que esse processo é espontâneo? Hein? Segunda questão que eu queria fazer é: como é que foram determinados esses potenciais, né, de redução? Essa é uma questão importante. Qual que é o significado desses números? Como é que eles foram determinados? Terceira questão importante. Quando eu monto essa pilha, raramente a DDP teórica que eu calculo corresponde ao dado que eu vejo, né? Eu passo vergonha quando eu monto pilha com os alunos, né? Porque eu falo: olha, a gente vai dar 1,1 volts, nunca dá esse valor, né? Então, como é que eu consigo prever o potencial real de uma pilha? Esse daqui é o potencial teórico, não funciona. Né? Então, essa é uma questão importante. E outra questão importante é: por que a pilha para de funcionar? Né? Muitas vezes tem gente que acha, às vezes o professor pensa nisso, né, também. Tem gente que acha que a pilha para de funcionar porque essa plaquinha aqui corrói por completo, acaba o número de elétrons que vai para o outro lado e acabou. A pilha para por isso, porque não tem mais plaquinha. Não é isso que acontece, né? Não é isso. Tudo bem? Então, eu queria terminar o vídeo com essas perguntas provocadoras e a partir do próximo vídeo a gente continua. Beleza? Continua, inclusive, pensando nessa formulazinha aqui. Tá dando 32 minutos, pelo amor de Deus. Vamos parar o vídeo aqui. Beijo, beijo e até o próximo vídeo.